Paulo Leminski foi também um dos expoentes dessa geração. Foi poeta, compositor e tradutor. Recentemente, o seu livro Toda Poesia, que traz toda a sua poesia reunida, foi um grande best-seller e um sucesso nacional de publicação. Falando um pouquinho das características da poesia do Paulo Leminski, ele, como todos os poetas da geração da poesia marginal, usa a linguagem coloquial, é um poeta de linguagem bastante concisa, ele traz uma influência e também um diálogo com as técnicas do concretismo, é um poeta que trabalha muito humor e ironia, é um poeta irreverente e tem um rigor, uma sofisticação da construção formal do texto que é muito admirada pela crítica. E também ele se apropria de diversos recursos de outras linguagens escritas e também visuais, como a publicidade, provérbios e trocadilhos. Vamos ler o poema O Assassino Era o Escriba, de Paulo Leminski. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Vamos testar agora os seus conhecimentos. Esse poema do Paulo Leminski, ele caiu numa questão do Mackenzie em 2014. Sobre o texto de Paulo Leminski, todas as alternativas estão corretas, exceto A. A terminologia sintática e morfológica, que em primeiro momento é motivo de estranhamento, concede o efeito de humor ao poema. B. O eu lírico demonstra por meio da composição de texto pessoal e confessional o seu desconhecimento gramatical. C. Nos primeiros 7 versos, o eu lírico apresenta seu professor, que por meio de suas ações e funções é caracterizado como um torturador. Em D, entre os versos 8 e 16, o leitor toma consciência de todos os fracassos que compuseram a vida do professor. E E, o texto é estruturado em forma de narrativa policial, mas em função de sua organização gráfica, métrica e rítmica, é considerado um poema. Vamos lá, um tempo para você pensar. Pois bem, a única alternativa equivocada, errada sobre o poema é B de bola. O eu lírico demonstra, por meio da composição de texto pessoal e confessional, o seu desconhecimento gramatical. Claro que está errada, né? O poema ele é todo metalinguístico, dialogando com o universo semântico de nomes gramaticais, de nomes empregados na análise sintática da língua portuguesa. Ana Cristina César é outro nome importante da geração do mimeógrafo, mas ela tem algumas particularidades. Como ela fez PUC no Rio de Janeiro e acabou seguindo a vida acadêmica, foi poeta, tradutora, ela traz uma preocupação com o refinamento estético e com o diálogo com outros gêneros textuais e com outros
períodos da história da literatura e grandes autores que fez com que a sua produção poética se tornasse ímpar. Vamos ler o poema Soneto. Pergunto aqui se sou louca. Quem quer saberá dizer. Pergunto mais, se sou sã. E ainda mais, se sou eu. Que uso o viés para amar e fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Pergunto aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina e que se diz ser alguém? É um fenômeno mor ou é um lapso sutil? No próprio título, o poema já remete à tradição clássica, à forma consagrada no Renascimento, no Classicismo, do soneto. Se a gente lembrar bem, o soneto é um poema de 14 versos, divididos em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes de 4 versos, portanto, quartetos, e as 2 últimas estrofes de 3 versos, chamados tercetos. Aqui, a Ana Cristina, ela respeita os 14 versos. As 2 primeiras estrofes são quartetos, no entanto, os tercetos são reunidos numa única estrofe, uma cestilha. É bacana que a gente vai observar se tem algumas semelhanças com a tradição clássica do soneto, há também algumas diferenças. A tradição, nesse caso, ela é repaginada. Há esse diálogo com a forma clássica do soneto, mas as diferenças. A linguagem é mais simples, é uma linguagem coloquial, típica do modernismo, e os versos, eles não são decassílabos como preconizava a tradição. São versos redondilhos maiores, são versos heptassílabos, de 7 sílabas poéticas. E é muito bacana observar que no poema ela questiona a própria personagem Ana Cristina. Lembra muito uma poética do Carlos Drummond de Andrade de colocar a personagem Carlos dentro de vários poemas. Vamos ler agora o poema Receita, do Nicholas Baer. Antes de a gente ler o poema, deixa eu comentar um pouquinho da sua estrutura. É muito bacana que a gente falou no decorrer dessa aula sobre o procedimento da poesia concreta de se apropriar de outros gêneros textuais. Nesse caso, o Nicholas Baer se apropria de um gênero textual chamado Manual de Procedimento. Manual de procedimento é todo o texto que te explica o passo a passo de como fazer alguma coisa. Então, são os manuais de instruções dos produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos que a gente compra, receitas de bolo, assim por diante, tá? Na culinária de um modo geral, né? Então, nesse caso, olha que bacana que ele vai fazer. Ele pega o manual de procedimento, a receita culinária, e vai aplicar isso à literatura. Claro que tem um nítido caráter crítico aqui, né? Ele tem a intenção de questionar a literatura de consumo rápido, aquela literatura de fórmula feita, né? De modelos cristalizados. Vamos ao poema. Receita. Ingredientes: 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos, 2 canções dos Beatles. Modo de preparar: dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas.
Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas desta vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Vamos ler agora o poema Aquarela, do poeta Cacaso, para responder uma questão do Enem. Aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras, vasculhadas, principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. Enem 2015. Situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 1970, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando a. as artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura, b. a natureza brasileira, agonizante como um pássaro enjaulado, c. o nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade com a ditadura, d. o emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência, ou e. as riquezas da terra espoliadas durante o aparelhamento do poder armado. Tempo para você pensar. Se você assinalou D de dado, está correto. O emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência. Vamos falar agora do poeta Manuel de Barros. Manuel de Barros, como outros escritores, tais como o João Cabral de Melo Neto, a Adélia Prado, o Mário Quintana, o próprio Ferreira Goulart, José Paulo Paes, a Hilda Hilst, são escritores que não se enquadraram exatamente nesses movimentos da segunda metade do século XX no Brasil. Seja o concretismo, o neoconcretismo, poesia praxis, ou a tropicália, ou ainda o movimento da poesia marginal. Alguns desses poetas até dialogaram com esses movimentos, mas eles não foram militantes diretos e construíram uma trajetória muito própria. É o que nós vamos falar do poeta Manuel de Barros. Manuel de Barros é um poeta brasileiro por excelência. Ele nasceu, viveu boa parte da sua vida e morre no Mato Grosso. E nascendo em 1916, a sua primeira publicação se dá em 1937. Olha que curioso, né? Na vigência do segundo modernismo brasileiro. Mas o Manuel de Barros ele foi muito influenciado pela geração de 1922, pelo Mário de Andrade, pelo Oswald. A obra Macunaíma tem um impacto muito grande. E a sua primeira publicação tem aquele colorido, aquela busca da identidade brasileira na cultura popular que a gente vê do modernismo de 22. Vamos falar um pouquinho das características dessa poesia. Então, uma primeira marca da poesia do Manuel de Barros é a linguagem coloquial, a linguagem oral popular. Mas a moda do João Guimarães Rosa,
o Manuel de Barros ele vai ser um grande criador de linguagem. Ele vai inventar muitas palavras inspirado no ambiente do cotidiano, da natureza em que ele vive. A sua poesia, ela traz marcas do surrealismo. Por meio da linguagem, o Manuel de Barros ele vai romper com os limites da realidade objetiva. E mais do que explorar uma subjetividade muito distante, muito hermética, o seu universo onírico ele brota da própria brincadeira com a linguagem, desse jogo lúdico com a criação linguística. Ele escreveu sobre temas do cotidiano e principalmente da natureza. Ganhou o Prêmio Jabuti por 2 vezes, com as obras O Guardador de Águas, de 1989, e O Fazedor de Amanhecer, de 2002. Vamos agora à poesia de Manuel de Barros. O Fazedor de Amanhecer. Sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida, só engenhei 3 máquinas, como sejam. Uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer, para usamentos de poetas, e um platinado de mandioca para o fordeco de meu irmão. Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Foi aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo, e a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Se a gente observa a poesia do Manuel de Barros, ela propõe um percurso muito próprio. Se a gente observa a poesia de um Carlos Drummond de Andrade durante o período engajado, principalmente na década de 1940, em que ele quer denunciar a coisificação do homem dentro de uma ordem capitalista industrial, ou mesmo a poesia marginal, que quer denunciar a opressão do homem, a coisificação do homem dentro de um regime totalitário e opressivo, a poesia do Manuel de Barros, ela é uma poesia que faz exercícios poéticos para descoisificar o mundo. É uma poesia do lúdico, da humanização por meio da linguagem. Vamos ler o poema do Manuel de Barros e responder uma questão do Enem 2018. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Enem 2018. O sujeito poético questiona o uso do vocábulo enseada porque a terminologia mencionada é incorreta. B. A nomeação minimiza a percepção subjetiva. C. A palavra é aplicada a outro espaço geográfico. D. A designação atribuída ao termo é desconhecida. Ou E. A definição modifica o significado do termo no dicionário. Um tempo para você pensar. Ok. Se você assinalou B de bola, a nomeação minimiza a percepção subjetiva, está correto. A poesia do Manuel de Barros, portanto, ela sempre privilegia o lúdico,
o poético e não a objetividade fria do mundo real. Obrigado a todas e todos. Aqui nós terminamos a aula de hoje. Um abraço.